Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você não me conhece, você está entrando pela primeira vez. Seja bem-vindo a este canal da graça. Você vai ouvir, você vai aprender o que você nunca, durante todos os anos que você esteve dentro dessa denominação, onde você congrega, você nunca ouviu. Mas hoje você vai ouvir uma palavra que vai edificar a sua vida espiritual. Um abraço para todos os meus irmãos que estão em Cristo, qualquer parte desse nosso Brasil. E o título da mensagem é esta: de onde viemos e para onde iremos? É uma pergunta fácil, mas a resposta é difícil. Se você perguntar a milhares ou milhões de pessoas, eles vão dizer que viemos do céu e para o céu nós vamos voltar. Principalmente esse povo evangélico. Eles vão dizer: olha, se nós estamos firmes dentro de uma igreja, obediente ao nosso pastor, obediente toda a doutrina da igreja, que a igreja tem que ter doutrina, e nós somos dizimistas, fiel às ofertas dos dízimos, se nós fazemos tudo que o nosso pastor manda, nós vamos para o céu. Essa é a resposta deste povo evangélico. Mas a pergunta que eu faço: de onde viemos e para onde iremos? Eu sei que poucas são as pessoas. Se você perguntar para um pastor, ele não tem resposta, ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque ele não está dentro deste livro. Ele usa este livro para disfarçar. Este livro é apenas uma fachada, mas na verdade eles não pregam nada do que está aqui dentro, porque de Moisés até Cristo não tem nada para nós. Aquilo tudo é passado, aquilo acabou. Nós não temos nada a ver com o judaísmo, nós não temos nada a ver com as cartas escritas pelos apóstolos. Nós temos a ver com as cartas escritas para o gentil. E quem foi o apóstolo do gentil? Senão o apóstolo Paulo. Eu fiz essa pergunta para um doutor. Ele era um doutor, pastor, até de uma grande igreja. Eu estava num churrasco, nós estava junto. Aí uns 2 anos atrás, eu perguntei: de onde viemos e para onde iremos? Ele pensou. Eu creio que ele ficou com medo de responder errado. E eu chamar a atenção dele, porque eu tenho chamado a atenção de muitos que dão uma resposta errada. Eu trago ele aqui dentro deste livro, como uma certa mulher, uma pastora, acabou de pregar, e o povo aplaudiu e tal. Quando ela desceu do púlpito, eu fui a ela, cumprimentei ela e falei assim: irmã, você disse que Davi foi ungido aos 16 anos. E ele passou 40 anos esperando para se tornar rei sobre Israel. Eu falei: exatamente. Eu falei: então foi isso, irmão? Foi. Eu falei assim: irmã, abra sua Bíblia no capítulo 5 e 4 de 2 Samuel. Ela abriu, ela olhou e falou: meu Jesus, olha, Davi assumiu o reinado dele aos 30 anos de idade. Davi assumiu o seu reinado e reinou 40 anos sobre Israel. Ela pôs a mão na boca e falou: meu Deus, e agora? Então, muito cuidado com aquilo que você fala, porque você tem que falar de acordo com este livro. E é o que eu faço. Eu falo, você pode pegar uma caneta, um pedaço de papel e anotar. Talvez eu possa, talvez até tropeçar, talvez errar um versículo, alguma coisa. Eu não vou dizer que eu não sou perfeito, mas eu costumo falar aonde está,
para que não haja, para não dizer que eu estou falando do meu achismo, porque eu penso, porque eu vejo, porque eu sinto, porque eu creio. Não, eu não ajo dessa forma. Então eu perguntei a esse pastor, ele sendo formado ali em medicina, um homem estudado, eu perguntei, ele pensou, não deu resposta. Ele disse, ele ainda me chamou, pastor, eu não consigo, não sei onde está. Eu disse, então eu também não vou te responder. Fiz igual fez Jesus. Jesus estava perante uma multidão e chegou ali os fariseus, aqueles homens que se diziam doutores da lei, homens entendidos dentro das escrituras, e perguntaram com que autoridade você faz essas coisas, você fala e faz esses sinais e tal, tal. Jesus disse, eu também tenho uma pergunta a fazer a vocês. O batismo de João vinha dos homens ou vinha do céu? Eles pensaram e ficaram com medo de responder. Eles, com eles mesmos, eles pensavam assim, se nós disser que veio dos homens, nós seremos apedrejados. Porque a multidão tem João como um grande, um verdadeiro profeta. E se nós disser que veio de Deus, do céu, ele vai dizer, por que vocês não creram nele? Então ele diz assim, nós não sabemos se o batismo de João era dos homens aqui da terra ou se era do céu. Jesus disse, eu também não vou responder o que vocês me perguntaram. Então, irmão, se você fazer essa pergunta ao seu pastor, de onde viemos e para onde iremos, a pergunta dele é completamente distorcida. Ele vai distorcer a palavra, a verdade, porque ele não sabe. Porque dentro da teologia eu nunca aprendi isso. Dentro da escatologia eu nunca aprendi isso. Dentro dos 12 mestrados que eu fiz, eu nunca aprendi essas coisas. Hermenêutica, também não aprendi, porque eles não ensinam. O que é isso? O que é teologia, irmão Nilson? É ideias de homem. O homem imagina lá, o grande teólogo, lá da onde nasceu a teologia. A teologia nasceu na Grécia, na antiga Grécia. Filosofia e teologia é farinha do mesmo saco. É tudo coisa da mente do homem. Não é baseado dentro desse livro, embora que esse livro aqui existe também muito erro, porque foi feito por um homem, como eu já disse e repito. As escrituras sagradas, os escritos sagrados, foi feito e colocado em rolo, couro, em papiro, em tábuas de pedra, e era guardada no templo. Estes eram os escritos sagrados. Agora, este livro foi feito por Roma. Foi Roma que fez este livro. E aqui eles mudaram, tiraram e acrescentaram muita coisa aqui dentro. Eu não vou seguir nessa linha, porque não é essa a mensagem pela qual eu quero transmitir a vocês. Mas de onde viemos e para onde iremos. Aí você fica agora pensando consigo mesmo. Mas nós viemos do céu. Nós viemos do céu. Ué, nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Deus, ele é o pai do nosso espírito. Ele não é o pai dessa carne biológica. Essa carne aqui é filho do nosso pai biológico. Mas o espírito, Deus é pai do espírito, porque no capítulo 12, versículo 9 de Hebreu, diz que Deus é o pai do espírito. E no capítulo 2, versículo 14, diz que o espírito, como Deus, ele sendo o pai do espírito, o espírito se reveste de carne. Assim como o espírito do seu filho se revestiu de carne e habitou entre nós. Uma pessoa me perguntou, irmão Nilson, mas o espírito é revestido de carne? Sim. Jó, capítulo 10, versículo 11. O meu espírito foi revestido de carne, de pele, de nervo e tendão. Diz ali. Então, o espírito é revestido de carne. Então, meu irmão e minha irmã, a sua resposta talvez pode ser essa. Mas nós olhamos para ali o livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 7, que nós não somos servo, porque a palavra servo vem da escravidão. Tem muita gente que fala, eu sou servo de Deus. Irmão, nós somos, não tem, você é algum escravo? A palavra servo significa escravo.
Nós não somos servo e nem somos filhos. Nós somos herdeiro, então somos mais do que filho. Veja que privilégio que nós, gentios, nós temos hoje. Os judeus não tiveram o privilégio que nós temos hoje. Nós somos o quê? Servo. Servo era eles, porque eles tinham que servir a lei de Moisés. Nós fomos além de filhos, somos herdeiro de Deus. Gálatas 4, versículo 7. Estaria a resposta. Bem, então você pergunta, mas irmão, Nilson, de onde então viemos? E para onde iremos? Você veio da terra. E para a terra você vai voltar. Pronto, acabou. Não fica sonhando com esse negócio. Porque você vai para o céu. Lá você tem uma cidade. Você vai andar em ruas de ouro, todas as calçadas são de ouro. As casas são feitas de pedras preciosas. O mar é de cristal. Você vai numa praia. A água é cristalina. Você vai encontrar ali no céu os seus amigos, irmãos, seus parentes, seus pais. Não, pare com isso. Isso nem em filme acontece essas coisas. Para com essas historinhas, história infantil. Isso é coisa de coisas infantil. Você falar uma coisa dessa para um povo que está na sua frente, você tem responsabilidade por aquilo que você fala. A Bíblia, existe muita linguagem de figura dentro deste livro. Então, irmão Nilson, nós viemos da terra? Sim, nós viemos da terra. E para ela nós vamos voltar. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz que o Espírito volta a Deus. Mas isso o Espírito volta a Deus se o Espírito for de Deus. Porque nem todos os Espíritos são de Deus. Mas, irmão Nilson, você agora me deixou preocupado. Nem todos os Espíritos são perfeitamente. Isso aonde você encontra? No capítulo 8 de Romanos e versículo 9. Nem todos têm o Espírito de Deus. Só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. E aí? Só gasta dinheiro quem tem dinheiro. Só anda quem tem perna. Só vê quem tem os olhos. Então isso tem um significado. Só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. Porque muitos têm o Espírito de vida. E o que tem o Espírito de vida não vai retornar, não vai voltar para o céu. Mas em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz que o Espírito, se ele é de Deus, ele volta a Deus. Lá está bem claro, o Espírito volta a Deus. E o corpo volta à terra e vira terra. Acabou. E aí você fala assim, irmão Nilson, mas não existe julgamento? Não existe o dia do juízo? Julgamento e juízo foi para o povo de Israel. Nós não somos israelitas. Nós somos um povo mais privilegiado da face da terra. Deus nos deu esse privilégio. Eu não acabei de dizer aqui que nós somos mais do que filhos, somos herdeiro. Então, irmão, com base em que você está dizendo essas coisas? No capítulo 3, isso está aqui dentro. No capítulo 3, marque bem, de Gênesis e versículo. Qual versículo? O versículo ali de número 19. Deus, quando expulsa expulsa Adão, ali logo no versículo 16, 17, 18, ali do capítulo 3 de Gênesis, mas quando chega no 19, ele diz, tu comerás do suor do teu rosto. Você vai ter que trabalhar a partir de agora, Adão. E tu és pó, e para o pó tornará e virará pó. Tu veio da terra, em outras palavras. Uma Bíblia fala pó, outra fala terra. Você veio da terra, como você sabe que ele foi feito do barro. Você vai voltar para a terra, vai virar terra outra vez. Acabou. Pronto. Então a resposta é essa, viemos da terra e para a terra retornaremos e viremos terra. Aí você fala assim, mas irmão Nilson, mas e todas essas promessas? Irmão, pare com essas coisas. Isso é linguagem de figura. E isso foi o que João expressou. O livro do Apocalipse não foi escrito para nós. Foi escrito para 7 sinagogas da Ásia Menor. Nós não temos nada com isso. Esse livro nem devia estar aqui dentro
como Roma queria, não queria colocar esse livro do Apocalipse dentro desse livro aqui. Eu tenho acompanhado os documentários, eu estou sempre estudando, eu estou sempre vendo, já li muito, eu sei muito bem do que eu estou falando. Para que serve o Apocalipse para nós? Não tem nada. Falando que viu uma mulher voando com a lua no pé, vestida de sol, um dragão voando, um dragão de 7 cabeças, de 10 cabeças, tal. Isso tudo era a mesma revelação de Ezequiel e Daniel. Era o que João estava fazendo ali. Aí são coisas absurdas que nós encontramos ali dentro do Apocalipse. Não tem nada a ver com nós. Nós temos que ver o que o apóstolo Paulo escreveu para o mundo gentil. As promessas que Deus tem para o gentil. E isso se baseia muito no capítulo 13 e versículo 13 de 1 Coríntios, ali confirma. Ali está bem claro que a fé, o amor e a esperança é o que permanece sobre nós. Então, meu irmão, você diz, mas irmão, então morrendo se acaba? É o que diz no livro de Jó, no capítulo 14, marque bem, no capítulo 14, versículo 10. Morrendo o homem, ele deixa de existir. Pronto. Mas, irmão, mas então quando nós morremos, nós deixamos de existir? Perfeitamente. Morreu, acabou. Não existe mais. Não existe mais a Maria, não existe mais o João, não existe mais o Sebastião, não existe mais ali a Sebastiana, não existe mais enfim, acabou. Termina ali. No capítulo 5, no capítulo 14, versículo 5, fala que quando nós nascemos, Deus determina os dias de vida aqui na terra. E quando nós morremos, nossa vida acabou, como em Eclesiastes. Você vai lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Capítulo 9, versículo 5. Do versículo 5 ao versículo 10. Lê ali. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos, depois que morreu, não sabem coisa nenhuma. Porque a sua memória foi entregue ao esquecimento. E não se lembra mais que ele já existiu. Tudo que aconteceu com ele debaixo deste sol, ele não se lembra de mais nada. Porque a sua carne virou pó, virou terra e ele deixou de existir. É o que a Bíblia ensina isso. As religiões que fazem esses comentários, torcendo esta verdade, pegando textos isolados e se misturando, mas tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Não existe julgamento, não existe juízo para o gentil. O gentil não tem juízo. Não existe. Capítulo 2, versículo 14 de Romano, o gentil não tem lei. Nada se pega dentro deste livro, principalmente da cruz para trás, e aplica dentro das chamadas igrejas, que igrejas são vidas. Como hoje nós vemos. Dízimo, batismo, ceia, jejum, reunião de oração, isso não se aplica mais, isso não existe. Isso é montagem. Tudo que você vê dentro desses movimentos, desses grandes movimentos, é montagem. Porque o apóstolo Paulo falou no capítulo 20, eu gosto muito de citar esse versículo. Sempre eu estou citando, para não ser esquecido. Capítulo 20 de Atos, versículo 29 e 30, depois da minha partida vai surgir lobo, cruel e devorador, que não poupa nem mesmo o rebanho. E é o que nós estamos vendo hoje. Não está dizendo assim, depois da partida dos apóstolos, Deus vai continuar levantando, ungindo homem, aquele homem, Deus levanta outro e vai, isso vai. Não, porque a Bíblia diz fim de mundo, não existe fim de mundo. Pare com essas coisas. Eclesiastes 1 e 4. Geração vai, geração vem, mas a terra para sempre permanece. Sempre vai ter geração. Vai uma geração, vem outra, vai uma geração. Isso vai ser para sempre, perpétua. Então pare com isso, meu irmão. Então hoje você sabe de onde você veio e para onde você vai. Descanse em paz, não se preocupa. Se você fez bem ou se você fez mal, você vai para o mesmo lugar. Tanto os bons como os maus vai para o mesmo lugar, vai para a sepultura e seu corpo vira terra. Agora, o reino de Deus, você goza aqui mesmo. E o que você tem que pagar, você paga aqui mesmo. Muitas vezes a pessoa está enferma em cima de uma cama, sofrendo, passando por muitos problemas, ele está pagando. Porque Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz que tudo que nós plantar, nós vamos colher.
no capítulo 10 e 31 de Hebreus, horrendas coisas é cair na mão do Deus vivo. E é o que está acontecendo. Muita gente está caindo nas mãos do Deus vivo. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou bem ao seu coração, eu quero agradecer pelos novos inscritos, por você que está me acompanhando, você está me seguindo todos os dias, você está aí me assistindo, você está mandando muitas vezes seu comentário. Eu fico muito feliz, fico muito contente por você, meu irmão e minha irmã, de todo esse nosso Brasil. São muitas as cidades, muitos os nomes. Me perdoe, meu irmão, minha irmã, muitas vezes eu falar o nome de todas as regiões, mas eu gosto. Você pode mandar, eu sou de tal cidade, sou de tal cidade. Eu fico muito grato, fico muito contente com isso. E se você tem dúvidas de qualquer coisa, basta você colocar no comentário e eu faço uma mensagem. Eu gravo uma mensagem em cima daquilo que você tem dúvida. Se você faz parte de qualquer uma denominação, você está em dúvida, porque o seu líder lá fala um monte de blá blá blá, e você está em dúvida, será? Não, irmão, porque lá nós vamos encontrar, não vamos encontrar com ninguém, porque espírito não tem face, espírito não tem braço, não tem perna, não tem cabeça, não tem corpo, espírito não tem forma. Espírito é uma coisa e corpo é outra coisa. Então você viu muito bem que o que eu falei baseado dentro desse livro. Adão, tu veio da terra, e para a terra você voltará e tornará a terra outra vez. Meu irmão, fique com esta palavra, curte esta palavra. Graça e paz para todo. Bye, bye.